Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, olha com quem nós estamos aqui. Vinícius Misael. Gente, vocês não têm noção do nível que o canal Conexão está entrando hoje. Mais ou menos. Ah, não, é assim. Porque o Vinícius, gente, ele é mestre em economia, tá? Pela UEL. Ele também é servidor público da parte financeira do Hospital Universitário da Federal aqui do Mato Grosso do Sul. E ele foi o nosso diretor da Escola de Ministros Rema, que a gente tanto já falou já. E do professor do Rema, pregador da palavra, já cansei já, Vini. Tantas coisas que você tem no seu currículo. Pregador da palavra. E o mais importante, gente, ele tem uma esposa maravilhosa, linda. E hoje, gente, a gente vai falar da importância dessa área de finanças. Vini, por quê que é tão importante falar sobre isso? Então, é que a gente no meio cristão, a gente condena o dinheiro, né? Acha que o dinheiro é um mal em si. Mas o dinheiro é uma coisa, né? O dinheiro não mata ninguém, o dinheiro não rouba ninguém, né? O dinheiro não é um pecado em si, né? O pecado é o que a gente faz com o dinheiro. Né? O pecado é a avareza, é a cobiça. Isso é pecado. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Como a palavra de Deus fala, né? Deus deseja que a gente aprenda sobre isso. Aprenda a administrar nosso dinheiro, porque a gente lida com o dinheiro todos os dias. Exatamente. Né? A gente ganha dinheiro, a gente gasta dinheiro. O dinheiro é apenas um meio de troca. A gente vai trocar dinheiro por roupa, vai trocar dinheiro pelo aluguel da nossa casa, pelo nosso carro, enfim. Então a gente precisa aprender a administrar essa coisa, né? Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, ele falou, domine sobre os recursos da terra. Né? Então, você foi criado para dominar, para reinar sobre essa terra. E o dinheiro é uma coisa que você precisa reinar, você precisa dominar. É verdade. Você é um mordomo de Deus aqui na terra. Exatamente. Um Entendeu? administrador, né? Um administrador. Né? Essa palavra mordomo significa administrador. Né? Dos recursos que Deus colocou aqui nessa terra. O ouro, né? As riquezas são recursos. E a gente precisa aprender a administrar. E às vezes as pessoas perguntam, mas eu ganho muito pouco, né? Como que eu vou conseguir administrar? Gente, só falam isso. Desse jeito. Mas assim, o hábito de administrar ele é mais importante do que o quanto você ganha. Eita. Você ouviu isso, querido? Não importa, você está no estágio ganhando R$100. R$100 vai fazer muita coisa com R$100, né, Vini? Dá pra guardar, dá pra investir, dá pra gastar. Isso, porque o hábito é mais importante, né? Se você não tem o hábito de administrar com R$100, você não vai ter quando você tiver R$20 mil por mês. Ai. Se você gasta tudo quando tem R$100, quando você tiver R$20 mil, R$30 mil, você vai gastar tudo também, porque isso é um hábito que você tem. Né? Então você precisa mudar esse hábito. Né? Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o mundo. Então, gente, né? Pra começar, o Vini vai falar sobre 5 princípios sobre finanças. Princípios, assim, pra você guardar. Assim, gente, dentro cada veia do seu cérebro, você tem que ficar pra sempre ali. Porque enquanto você ignora esse assunto de finanças, o seu dinheiro está indo embora. Até rimou. Entendeu? Você ignora, o seu dinheiro está indo embora. Então, Vini, quais são esses 5 princípios? Primeiro, a gente precisa aprender a planejar. Certo? Top. Planejar. Depois, a gente precisa aprender a ganhar. Né? Porque a gente só pode gastar se a gente ganhar. Né? Então, a gente precisa aprender como ganhar dinheiro. Depois a gente precisa aprender como gastar esse dinheiro, né? Gastar com sabedoria, né? E depois a gente vai aprender como poupar e como investir esse dinheiro. Você sabia que você pode poupar e investir? Esse assunto serão divididos em 2 vídeos. Então, esse primeiro vídeo nós vamos falar sobre 3 princípios e o último vídeo, os 2 últimos princípios. Então, fica com a gente aí. Acompanhe. Vini, os jovens, eles têm muitos sonhos, querem grandes coisas, querem realizar várias coisas, mas como se planejar para realizar esses sonhos, para planejar realmente grandes sonhos? Como? Como fazer isso? A gente até está no começo do ano, né? É uma fase boa para a gente planejar a nossa vida. O jovem precisa de planejamento também. Com certeza. Né? Você precisa ter um plano da sua vida, né? Assim como você precisa ter um plano financeiro também. Né? Um planejamento financeiro.
Então você precisa... Como que a gente pode fazer esse planejamento? Primeiro você precisa ter objetivos. Né? Objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo. O que seriam objetivos de curto prazo? Objetivos que você pode alcançar daqui a um ano, até o final do ano. É um planejamento que você pode fazer até o final do ano. Mas você não pode ter um plano só de curto prazo, só para daqui a um ano. Você precisa também ter um plano de médio prazo, ou seja, daqui a 4, 5, 6 anos. Né? Quais são os objetivos? Alguns objetivos você não vai alcançar em um ano. Então você precisa ter objetivos de médio prazo. Entendi. Tá certo? Entendi. E você pode também ter objetivos de longo prazo, 10 anos, 20 anos, né? 30 anos. Aí algumas pessoas me perguntam, mas para que se planejar? Jesus está voltando, né? Com certeza, que ele bate com as pessoas e faz a Jesus está voltando, a gente sabe disso. Só que existe uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: a gente tem que viver como se Jesus fosse voltar amanhã. A nossa vida de santidade, a nossa vida de obediência, a nossa vida perante Deus tem que ser como se Jesus fosse voltar amanhã. Mas a gente tem que se planejar como se você fosse viver 100 anos, como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Nossa. Amém? Então você precisa ter planos para a sua vida. Olha o que fala lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Ai, Forte isso, né? Isso tem na Bíblia, Vinícius. Tem na Bíblia. Você não lê a Bíblia, você Olha não sabe disso. a versão A Mensagem, que ela traz uma versão que traz mais na linguagem de hoje. Olha como que ela fala. O planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida. Meu Senhor. Na corrida da sua vida. Né? E a pressa e a correria deixam você para trás. Gente. Toma essa aí, querida. Pega essa daí. Então a gente precisa planejar a nossa vida. Né? Com A certeza. gente precisa ter objetivos de curto, médio e longo prazo. A gente também precisa ter metas. O que é a meta? A meta é como eu vou atingir esse objetivo. Não adianta colocar um objetivo. Isso, você tem precisa. que falar como que você vai chegar. Como que você vai chegar lá? Entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo que muita gente faz no começo do ano, né? Um planejamento de emagrecer. Vixe, Né? Você quer emagrecer. Não é mesmo, mano? desse jeito. Vamos lá. Uma mãe direta, querida. Isso aí, fica sem direto aí. Emagrecer. Emagrecer é o quê? É um objetivo. Certo. Né? Você quer emagrecer até o final do ano. Mas como você vai atingir isso? Aí você vai definir metas. Certo. Ou seja, você vai emagrecer 1 quilo por mês. Isso você define. Tá entendi. certo? Então, Interessante. Um exemplo. é um exemplo. 1 quilo por mês, 2 quilos por mês, dependendo da sua necessidade, dependendo, né, da sua forma física. Tipo assim, eu vou emagrecer o quê? Sentada na cadeira. Não. Não, Como você vai isso, emagrecer como também, você- né? Tipo isso. Você precisa ir para academia. Qual o planejamento? Mesma coisa com o dinheiro. Isso, mesma coisa, o mesmo princípio se aplica ao dinheiro também. Por exemplo, você quer comprar uma casa à vista. Né? Uma casa à vista geralmente não é muito barato. Não né? vai estar sendo Não vai baratinho, ter- não vai estar sendo. Uma casa mais simples que você for comprar gera um esforço financeiro. Isso. Então é um objetivo geralmente de longo prazo, né? Ou de médio prazo. E esses objetivos, eles podem mudar, né, Vini? Se Pode você- mudar. Você até O faz, planejamento ele é longo. dinâmico. Você pode mudar. Isso, você pode ir mudando à medida que... E você vai... É importante você fazer, se você está em família, né? O casal, né? Você fazer uma reunião em família, né? Para interessante. ajustar, né? Para ver como que está indo o andamento desse planejamento. Né? O Entendi. cumprimento, a execução desse planejamento. Entendi. Uma avaliação anual. Sim. E assim por diante. E aí, Vini? Tá, tudo bem, a gente vai se planejar, mas a gente não pode se planejar se a gente não tiver com o que se planejar, o conteúdo para se planejar, que é o dinheiro, né? Isso. E aí, tipo assim, vamos planejar, mas não trabalho, não faço nada da vida. Como que eu vou ganhar, então, para eu me planejar? Na verdade, para eu executar tudo isso que eu planejei. planejamento, né? Então, o planejamento financeiro, né? A gente falou um pouco sobre o planejamento da sua vida, mas especificamente o planejamento financeiro, para você ter um planejamento financeiro, você precisa receber algum recurso financeiro. Com Você certeza. precisa ganhar de alguma É forma verdade. o recurso financeiro. Quem né? está sentadinho na cabeça sem fazer nada, esperando cair do céu, não vai ter problema Não vai, fazer isso. não vai rolar. Não Não, vai vai rolar. dar certo. Então, o dinheiro, como que o dinheiro vem? O dinheiro vem através do trabalho. Né? O salário ele é a remuneração do trabalho. Verdade. Então, o dinheiro vai vir se você arregaçar as mangas, né? E trabalhar, Se suar. suar, amém? Se dedicar a alguma coisa.
o salário é a remuneração do trabalho, né? Certo. Então o dinheiro vai vir com o seu trabalho, né? Olha o que a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Paulo fala à igreja de Tessalônica: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos. Amém. Sim. Trabalhar com vossas próprias mãos, como já vulo temos mandado, para que andeis honestamente para com que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Nossa. Então a gente precisa trabalhar com nossas mãos para a gente não ser pesado a ninguém. Olha. Né? Porque assim, às vezes a gente recebe, digamos que sua renda, você é um jovem, né? Sua renda é uma mesada. Esse dinheiro não vem de graça. Não vem de graça. Alguém precisou trabalhar por ele. Né? Verdade. Seu pai precisou trabalhar, sua mãe precisou trabalhar. Verdade. Por mais que você tenha recebido de graça, Verdade. né? Nunca vem de graça. O dinheiro nunca vem de graça. Verdade. Existe um grande economista americano chamado Milton Friedman. E ele falou: não existe almoço grátis. No have free lunch. Ele falava, né? Então, sempre que o dinheiro vir, ele vai vir de alguma forma através do trabalho. De um esforço. Né? De um esforço. Né? O dinheiro, ele pode... A forma principal do dinheiro vir é através do trabalho, né? Do nosso esforço. Mas ele pode vir de outras formas. Mas a gente vai falar isso quando a gente for falar sobre investimento. Top. Entendeu? Que é quando o dinheiro trabalha para você. Ah, melhor Já coisa, pensou né, Vinícius? em você receber sem precisar trabalhar? Nossa. Perfeito, gente. Vida Olha, perfeita, né? quero Vida saber. perfeita. Só que primeiro existem uns passos antes. Você primeiro precisa trabalhar Receber. para receber, e aí você faz o dinheiro trabalhar por você. Ei. Que é o que a gente vai falar quando a gente falar sobre investimento. Então você tem que assistir o segundo vídeo para você saber dessa parte que o Vini vai falar. Isso. Vini, muitas vezes a gente acaba gastando mais do que a gente ganha, né? Ou às vezes também a gente gasta com coisas desnecessárias. Às vezes a gente até tem para gastar, mas não precisa gastar naquilo, nisso, e acaba gastando. Isso mesmo. O que a gente tem que fazer para poder não fazer isso? Um aplicativo, alguma planilha? Qual é a dica que você dá para gastar Com certo? sabedoria. Com sabedoria. Isso. aí. Então, a gente falou sobre planejar, Planejar. como Ganhar. ganhar. Agora a gente vai falar como gastar o dinheiro que você ganhou. Isso. O dinheiro, ele veio com muito suor, na verdade, com o trabalho. É verdade. Então, o dinheiro vem com diligência, com esforço, e ele precisa ser gasto com sabedoria. Né? A gente precisa gastar com consciência. Né? Olha o que esse versículo fala lá em Isaías 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor, nosso trabalho, naquilo que não satisfaz? Ai. Forte, né, Brasil? Ai. Todo mundo já fez algum dia isso, não é verdade? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Isaías 55, versículo 2. Né? E os homens, constantemente, eles estão gastando mais do que podem com coisas desnecessárias. Isso tem causado muitos Isso, problemas muitos familiares. problemas né? familiares, muitos casamentos têm se destruídos. Meu Deus. Né? Porque a família não sabe lidar com dinheiro. Né? E o irmão Reagan fala no livro de casamento, divórcio, novo casamento, que um dos problemas, que um dos assuntos que devem ser falados quando se vai casar, né? Você que está querendo casar aí, você que está noivo, Presta atenção, amém? querido. Você precisa conversar com o seu noivo ou com sua noiva sobre dinheiro, tá? Porque o dinheiro causa muito separação, inclusive no meio cristão, tá? Então você precisa conversar com o seu cônjuge sobre dinheiro, com o seu noivo sobre dinheiro, né? E a gente muitas vezes está ultrapassando o nosso limite financeiro, né? Gastando mais do que a gente ganha com coisas necessárias, só para ostentar um padrão de vida que a gente não tem. Eita. Ai. Oi. Olha o que o irmão Tony Cook fala no livro Qualificados. Alguns têm estado obcecados em querer parecer prósperos. E por isso compram casas, carros, roupas, joias, etc., que estavam simplesmente além das suas posses. Então, gente, a gente precisa entender que você não precisa parecer próspero. Às vezes a gente, não, porque o irmãozinho tem um carro, tal coisa, eu quero ter igual. Pra mostrar. Para mostrar. Gente, simplesmente. esse não é o princípio cristão. Nossa. Tá, gente? Esse não é o princípio.
Jesus nos ensinou. A gente não precisa ter alguma coisa para mostrar para outra pessoa, comprar uma roupa só para impressionar a outra pessoa. E a pessoa que está mostrando nossa vai pagar para você. não vai pagar, você que vai pagar a conta, tá? Você que vai ficar em dívida. De Isso mesmo. verdade. A gente precisa entender que existem níveis de fé. Sim. E você não pode viver além do seu nível de fé, nem além do seu nível de renda. Porque muita gente tem se endividado, tem entrado, feito compromissos financeiros que não pode fazer para ostentar alguma coisa, para parecer próspero. Não vá além de um nível de fé que você não tem ainda. Um nível de renda que você não tem ainda. Amém? Então, se for preciso, se você está gastando mais que você ganha, baixa um pouco, reduz o seu gasto. Do nível, né? Reduz o seu padrão de vida. Entendeu? Para você viver bem, de né? acordo, para você não viver com dívida, para você não ter problema. Porque se sua saúde financeira não está boa, você não vai estar em paz. Nossa, é verdade. Você não dorme Né? mal, Você não vai você fica dormir, pensando nas vai dívidas. ficar pensando na ligação do banco, na cobrança do banco. Né? Verdade. Deus não quer que a gente fique ansioso, preocupado por causa de contas, por causa de dívidas. Ele quer que a gente esteja em paz. Você se colocou numa situação de dívida, você gastou mais do que você ganha. E aí você está pensando, mas foi o devorador. Nossa. Foi o capiroto, foi a maldição que Todo o dinheiro. pegou tudo. Não é. Às vezes o diabo não tem culpa. A gente sabe que ele é ruim, que ele não presta, né? Que ele é mentiroso, que ele é o pai da mentira, né? Que ele mata, rouba e destrói, certo? A gente sabe disso. Mas ele às vezes está de braços cruzados. Mas tem coisas que a gente se coloca. Tem situação que a gente mesmo se coloca. Exatamente. Se você se colocou nessa situação de dívida, se você gastou mais do que você ganha, você que tem que sair dessa situação. Eita. Tá? E a gente vai mostrar um pouco como você pode sair dessa situação. Né? Então, olha o que Calvin Coolidge disse. Ele foi o 30º presidente dos Estados Unidos. Olha o que ele falou na época dele. Não há dignidade tão impressionante ou independência tão importante do que viver dentro das suas posses. A gente precisa ter essa consciência. Né? Olha o que Mama Jane é a nossa vice-presidente do nosso ministério. Nossa, né? mama. Nossa mama. Olha o que ela falou. Não force nada além da sua fé. Ai. Não viva uma vida de falsidade, tentando mostrar que você é próspero. Nossa. Seja transparente e responsável com todos os seus compromissos. Não compre coisas que você não pode pagar. É sério isso, gente. Sério. Se você comprou, pague. Se você não pode comprar, não pode pagar, não compre. Tá? O problema que muitas pessoas se colocam é porque elas não conseguem diferenciar o que eu preciso, o que é necessário e o que eu quero, o que é um desejo. Né? Então você precisa, sempre que você for fazer uma compra, fazer um gasto, fazer uma despesa, você precisa se perguntar, isso é uma necessidade ou um desejo? Eu preciso disso ou eu simplesmente quero isso? Desejo isso. Tá? Então muitas pessoas não conseguem fazer essa diferença. Por exemplo, Vini, o que seria necessário, o que seria algo superficial, um desejo? Por exemplo, eu vou só falar a definição do que é desejo e necessidade, tá? Vou pegar minha colinha aqui, tá? Fica tranquilo. Necessidade é tudo aquilo de que precisamos, independente dos nossos anseios ou nossos desejos. É o que eu preciso, tá? São coisas absolutamente indispensáveis à vida. Ou seja, se eu não tiver, eu morro. Por exemplo, comer. Comer é uma necessidade. Se você não comer, você morre. Se dá uma morrida, bem legal ali, você não vai conseguir viver. Então a gente precisa se Vou alimentar. economizar, então para isso vou tirar um pouquinho das comidas, vou tirar minha parte da alimentação. Eu vou Isso. deixar sempre ficar se alimentar da luz, do sol. Né? Eu já vou deixar Não seu vai dar dinheiro para a certo. pessoa que vai viver, que você está indo para a morte, tá querido? Então, a alimentação é necessidade. Transporte é uma necessidade. Verdade. Certo? Nós precisamos nos locomover. Nem que seja de qualquer meio, Nem né? que seja a pé. A pé, Você você precisa se verdade. locomover. Né? Outra necessidade, exercício físico. É uma necessidade que a gente precisa. Verdade. A gente precisa exercitar nosso corpo. Né? Nosso corpo foi criado para se movimentar. Produtos para higiene também, né? Algumas coisas. Isso, coisas que são Realmente necessárias, que a gente básicas, precisa né? básicas para a nossa vida. Né? E o que é um desejo? Desejo é tudo aquilo que queremos possuir. Eu não preciso, mas eu quero. Né? Sendo essas coisas necessárias ou não. Por exemplo, eu falei que alimentação é uma necessidade.
O que é um desejo? Você se alimentar em um restaurante Comer de sushi, por luxo. exemplo. Que é um negócio mais assim, sofisticado. Né? Então você se alimentar em um restaurante sofisticado é um desejo, não é necessidade. Não, Vini, Ah, é uma necessidade. Então, porque os desejos, eles são ilimitados. Ixi, verdade. Não acaba Você nunca. consegue realizar todos os seus desejos? Não dá. Você consegue? Não dá. Eu não consigo. Com a renda que eu tenho, Não dá. eu não Ainda consigo. não Nem dá. que eu ganhasse $1 bilhão. Não ia É dar. verdade. E vai aparecer mais. Porque você Sempre- realiza ele, mas aí vai aparecer Vai outro. aparecer outro desejo, vai aparecer outro Nossa, desejo. verdade. Né? Então, Não dá. a gente precisa estar atento a isso. Né? Os desejos são ilimitados, mas a nossa renda é limitada. Né? O que Só- você ganha por mês Só um detalhe, né, é Vini? só um detalhe, é limitada a nossa renda. Né? Então a gente precisa definir o que é necessidade e o que é desejo. Tá. Necessidade é aquilo que eu preciso. Desejo é aquilo que eu quero. Né? Então, transporte é uma necessidade. Você se transportar em uma Ferrari é um desejo. Né? Muito importante isso, que às vezes a pessoa pega assim, viu? Transporte da cidade, a gente precisa do melhor carro. Não é assim, não né, é. Vini? O transporte vai de acordo com a sua renda. Renda. Se você pode comprar uma Ferrari, compra uma Ferrari. Certo. Tá. Você Se isso pode. não vai te Se prejudicar. isso não vai te né? prejudicar, você não vai entrar em dívida de acordo com o seu nível de renda. Se você... Transporte também pode ser a pé. Sim. Se você... Ou de ônibus, ou de bicicleta. Né? Então você... A necessidade é o transporte, o desejo é aquilo que você quer, como você quer se transportar. Exercício físico é uma necessidade. É. Agora, se você vai fazer exercício físico numa academia com personal trainer, né? É um exercício mais caro, né? Bastante caro, na verdade. Tipo assim, a pessoa, ah, não precisa exercitar, tá vendo? Mas aí quer um Tem a personal. rua para você correr, cara. O ar é de graça, Tem o chão da sua casa. tem o chão, tem, ó, seus braços para você fazer apoio. Então, gente, de acordo com a sua necessidade, se você não tem condições de pagar uma academia, se você tem, eu não estou falando que é Faça, contra, né? eu estou Contra contra a academia. academia, não. Mas é que tem gente que justifica, Tem gente que não tem dinheiro pra academia, então, então vou vou fazer. Isso. Mas Ou na verdade então, tem. ou então fala, ah, não, eu preciso fazer exercício físico, então eu vou para academia, mas está além do seu recurso financeiro. Entendeu? Então, se você não tem renda suficiente para fazer aquela despesa, procura aquilo que é mais barato para você. Perfeito. Ó, gente, eu não estou falando de acomodação, tá? De jeito De você ficar nessa situação, ah, não, porque eu ganho isso e tá, eu vou me contentar a vida toda com isso. Não. Não, você vai se planejar pra Se planejar mais. para e os princípios que eu estou passando para você vai conseguir otimizar o recurso que você tem Com certeza. e vai conseguir multiplicar aquilo que você tem, a sua renda. Daí você vai poder elevar Aumen- seu nível de elevar. vida, né? Mas se no momento você não pode, não pode. Fica na sua. Mas Tá. fica se planejando pra você subir cada vez mais. Isso, é sempre crescendo, gente. Não se Sempre conformar, né? não se conformar com a situação. Às vezes você está passando por uma situação difícil, agora. Amém? Mas se você usar esses princípios, são princípios bíblicos. Amém? A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Você vai crescer financeiramente. Às vezes você vai querer tal, ir num restaurante mais sofisticado, num Outback, ó, fazendo propaganda. Vamos patrocinar aqui. Outback aí, patrocínio, tá? Tô brincando. A gente vai poder sempre ir. Mas assim, você ir todo final de semana já é complicado. Se você não tem condições de ir, né? Às vezes você não tem condições de ir todo final de semana, mas ir de vez em quando, Uma vez tal, por uma mês. vez por mês, ou sei lá, uma vez por ano, se você não tem condições. Uma vez por ano, numa data especial, no aniversário, no... Casamento. Tá? Então, de acordo com o seu nível de renda. Não é só porque seu amiguinho vai Que- que você tem que ir se você não tem condições. Tá? Também não dá aquela, o irmãozinho chama você pra ir, mas eu tô sem dinheiro. Ah, mas Ah, a gente vai direto ficar aí falando já- isso, gente. Aí não dá, né, Você já gente? vai aqui Você tá- economizando, eu tô poupando. Isso, ó, comer não, eu em vou pra casa mesmo. hoje. Então, gente, é isso. Gastar com consciência. Sempre que você for comprar qualquer coisa, faça para você mesmo as seguintes perguntas. Isso realmente é necessário ou é um desejo? Meu Eu preciso ou eu quero? Deus. Né? Então, faça sempre essa pergunta. Eu preciso disso agora? Eu preciso dessa roupa agora? Ou eu só vou comprar porque tá em promoção? Às vezes você tem 15 camisas lá,
com etiqueta, porque você comprou na promoção e nunca usou. Nunca usou, mas que tá barato, falou, melhor comprar. Poxa, sou essa chota nossa. Então, você se pergunta o que é o desejo e o que é a necessidade. Também verifica a relação custo-benefício. O que é isso? É aquilo que eu vou pagar com relação ao benefício que eu vou ter. Certo. Você pode comprar uma coisa que tem o mesmo benefício, só que custa mais barato do que outra. E às vezes tem uma qualidade boa Tem até. é o chamado bom e barato. Bom e Bom barato. e barato. Existe, não tem barato só ruim, né? Existe o bom e Bebê barato. é ótimo, né? Bom e barato. Bom e barato. Pode acontecer, acrescentar mais um B, bom, bonito e barato. Boa. Então você pode estar se alimentando, você pode estar vestindo uma roupa que é boa, mas não é tão cara, né? Como uma roupa de grife e tal, que às vezes você não tem condição. Exatamente. Então você precisa se perguntar quando for comprar em relação a isso. Nunca, gente, nunca, pelo amor de Deus, compre uma coisa só porque a moda pede. Ou porque Tá na promoção. tá na promoção. Ou porque seu amigo tem. Você também precisa se perguntar se eu posso pagar por isso. Ou seja, eu tenho recurso para pagar. Né? Não é só porque também está em promoção que você vai comprar. Você pode comprar. Você tem condições de pagar. Então são essas perguntas. Outra coisa. Existe despesa de manutenção? Por exemplo, você é jovem, agora você pode comprar o seu primeiro carro, né? Às vezes está no processo de primeira moto. Mas, por exemplo, o exemplo de um carro. Quando você vai financiar, se você for financiar o carro, o que você vai pagar não é só a prestação ali, Casamento. o financiamento, né? Às vezes você calcula lá o financiamento, a prestação e fala, não, mas essa prestação cabe no meu orçamento, feliz da vida lá. Mas você tem que levar em conta o quê? Que existem outras despesas, gasolina, combustível é outra despesa, porque o carro não vai andar sozinho. Vai. Né? Poxa vida, achei que andava com ar da Não. Manutenção do carro. também. Isso, imposto hoje, no mês de janeiro a gente paga IPVA, né? IPVA é um valor considerável. E geralmente dá um desconto para você pagar à vista. Então por isso que é bom você ter uma poupança, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Para você conseguir pagar à vista e não precisar parcelar, porque você vai ter um desconto. Né? Então tem despesa de manutenção do veículo também, troca de pneus. A cada 40 mil quilômetros, mais ou menos, você precisa trocar o pneu. Você precisa fazer a revisão. Então tudo isso são custos. Fora se acontecer alguma coisa, mecânico. Seguro, você precisa ter um seguro. O ideal, né, é você ter um seguro. Né? Ou seja, não é fácil ter carro, querido. Não é fácil ter carro. Né? Então é isso que eu recomendo para você gastar o seu dinheiro que foi ganho com muito esforço, muito suor, sangue. com sabedoria, tá, gente? Gaste com consciência, com sabedoria, tá? Eu não estou proibindo. Tem gente que acha que o economista é Calma lá. O terror. o terror, né? Só ensina como você não gasta. Não. Não, é pra vocês. É gastar com eficiência, com sabedoria, obtendo o máximo de resultado daquele dinheiro. Perfeito, né? Só esses três princípios a gente podia já parar por aqui, mas que vamos continuar no próximo vídeo. Então fique aí atento a essas duas dicas preciosas, gente, que a gente vai rodar no próximo vídeo, na próxima semana. Então não perde. Fica sentadinho aí, próxima semana estamos de volta. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.